Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma gameplay de programação. Vamos para o nosso próximo exercício, que é contando caracteres. É um exercício nível 4, o número dele é 2108. Mateus estava conversando com sua noiva via mensagem de texto, quando ela lhe enviou a seguinte mensagem: 1-4-3. Ele não entendeu a mensagem, então ele perguntou o que isso significava. E ela respondeu que era I love you. E ele logo percebeu que cada número separado por um hífen é a quantidade de caracteres que cada palavra compõe a frase. Então, I 1, love 4, 3, you 3, né? Com isso, ele teve a ideia de criar um programa que, inserindo determinada frase, ele calcula a quantidade de caracteres de cada uma das palavras e separa os valores por hífen. Mas ele ainda teve a ideia de que o programa deveria receber várias frases linha por linha e ainda no final da execução do programa a palavra com maior quantidade de letras deveria ser exibida. A entrada consiste em vários casos de teste. A primeira linha de cada caso teste contém uma 1 menor ou igual a string que é menor ou igual a 100, com uma única palavra ou um conjunto de palavras que formam uma frase. Os casos de teste serão processados quando o número 0 for recebido. Não pode haver mais que um espaço separando cada palavra. A saída para cada caso teste exiba o número de caracteres de cada palavra que compõe a frase exibida. Separe a quantidade de caracteres de cada palavra com um hífen. Exiba também a palavra com a maior quantidade de caracteres de todas as frases recebidas. Observação: se possuir palavras com um número idêntico de caracteres, considere a última recebida. Então daí aqui para esse exercício aqui, a palavra maior é essa daqui, ó, né? Vamos ver então, o que a gente vai ter que fazer. A gente pode fazer Aqui na verdade eu posso apresentar, né, o resultado. Depois que eu ler uma linha eu já apresento. Eu só preciso, quando ler o 0, terminar o loop e apresentar isso daqui. Eu não preciso realmente processar somente quando chegar ao 0. No caso do JavaScript isso vai ser verdade, né, porque eu vou receber todos os caracteres de uma vez só, né, dentro do input. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou ter que fazer vai ser criar o problema, que é 2108. Então, com S2108. Beleza. Aí eu vou apagar esse daqui. Eu vou fechar isso aqui e vou copiar a entrada para dentro do arquivo de input. Salva. Então eu vou fazer uma leitura. Let line recebe lines.shift, né, que nem a gente sempre faz. Então eu vou pegar o primeiro elemento do meu array lines. Enquanto line for diferente de 0, daí eu faço a leitura. Então é diferente de 0 string, né? Então, beleza. Então para cada linha o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mapear. Então, olha só a palavra, mapear de uma frase para um array de tamanhos. Então, I vira 1, love vira 4 e you vira 3. Então, vamos fazer o seguinte. Line.split com espaço. Então, agora eu já quebrei a minha frase aqui, cada uma das linhas, né? Então, aqui, ó. Lines, ponto split. Então, não, tem que fazer um split com um espacinho branco. Isso. Aí assim eu já tenho, fiz assim, fiz. Aí assim eu já tenho um array aqui, ó, de palavras. Beleza. Agora eu tenho que fazer uma conversão
desse array de palavras para um array de tamanhos. Então, eu vou fazer um map, né? Que eu falei para vocês que eu tenho que mapear. Então, eu posso fazer um map. Vou fazer já no código aqui, né? Então, eu fiz um lines.split.map. Eu vou guardar isso aqui dentro de uma variável chamada tamanhos. Daí eu vou passar aqui do map uma função de callback. Essa função eu vou implementar aqui mesmo, tá? Então, aqui eu vou receber o que? A minha palavra, w, e daí eu vou implementar aqui minha função de callback. Eu também tenho que armazenar qual é o tamanho da maior palavra e tenho que saber qual é o tamanho, qual é a maior palavra. Então eu vou ter um let maior e um let maior de tamanho, né? Beleza. Então, se w.length for, no caso, então eu faço o seguinte: se maior than for menor do que w.length, maior than recebe w.length. Beleza. Então eu vou fazer simplesmente uma busca pelo maior. Só que também eu preciso identificar quem é o maior. Não preciso saber o maior tamanho. Preciso saber quem é o maior. Maior recebe w. Beleza. Mas lembra que o map não é para isso que ele servia, né? O map, o objetivo dele é retornar quem? w.length, né? Que é para eu mapear um array de palavras para um array de tamanhos. Então, return w.length. Beleza. Então, agora eu tenho um array de tamanhos no lugar de um array de palavras. Então, se eu der um console.log no tamanhos, eu já tenho aqui, ó, 143, né, que é o array de tamanhos. Aí, eu tenho que juntar eles com um hífen, que foi o que o exercício pediu. Então, eu posso fazer o que? Um join. O join ele vai juntar o meu array e eu juntar com um tracinho. Então, se eu apertar Ctrl Alt N, agora eu já tenho 143, 888, 15, que é o que o exercício pedia. No fim, eu vou concatenar isso aqui com um /n, porque eu preciso um pula-linha e no final eu preciso imprimir qual é a maior palavra. Lembrando que se o maior for menor ou igual, porque ele disse assim, ó, que é para eu pegar o último recebido. Se não for igual, quando ele for igual, o que vai acontecer? Vai ignorar. E daí se eu colocar for enquanto for menor ou igual, ele vai substituir o maior than e o maior pelo último, né? Sempre vai substituindo, e quando chega no último já está substituído. Certo? Então esse igual aqui é por causa dessa frase aqui, dessa observação. Eu quase esquecia. Então no final eu vou colocar um console. Opa, aqui eu já tinha começado. Console.log. O que eu coloco no console.log? Eu coloco aqui e o nome da palavra. Então aqui eu vou substituir por um cifrão, abre e fecha colchetes, e aqui eu substituo por maior. Aí ele vai conseguir pegar a maior palavra. Então se eu der um clear output e executar novamente, a maior palavra é undefined. Na verdade eu não posso colocar aqui, né, o console.log. E nem dar um /n duplo aqui. Porque eu tenho que fazer isso quando termina o processamento, né? Então é aqui embaixo. E daí eu dou um console.log. Eu posso colocar um /n aqui antes, né? Beleza? Tá, foi undefined por algum motivo.
Então, o maior than, ele vai ser undefined, ele não consegue comparar porque ele é undefined. Eu vou colocar como sendo -1 aqui, e daí ele vai ser substituído, mesmo que seja 0 o tamanho do w.length. Vamos ver. Salvar. Maior não foi definido. Então, maior, ele não conseguiu sair aqui para fora porque ela foi definida aqui em cima. Então, maior, na verdade, ela tem que ser definida fora do while para poder ser enxergada, né? Caso contrário, ela não vai ser enxergada. Daí eu vou colocar vou inicializar também. Então, vamos lá. Vamos limpar. Vamos executar de novo. Vamos ver o que acontece. Não deu certo. Não deu certo. E por quê? The biggest word is T. Esse daqui, ela é o maior que existe, será? Outra coisa também, né? O maior, ele está dentro do while. E aí toda vez que ele entra, o que ele vai acontecer? Ele vai ser substituído por -1. Então ele vai começar substituindo o maior também. Não é isso que eu quero que aconteça, né? Eu quero que ele seja substituído. Eu quero que ele armazene a informação do loop anterior. Então eu não posso redeclarar ele. Certo? Então eu tenho que jogar lá para cima também. Então vamos executar de novo. E agora deu certo. Então tem que cuidar com isso, né? Agora, onde que você declara as suas variáveis. O bom seria declarar ali em cima sempre, né, as coisas. E tomar cuidado quando você não quer que seja substituído alguma coisa, né? Que nem ali o maior than estava sendo substituído, não queria. E esse é um erro de lógica e não um erro de sintaxe, né? Então vamos lá. Eu acho que isso resolve o nosso problema. Talvez tenha algum caso teste que não. Então vamos testar. Abrir o debug. Vamos copiar. Cola, salva. Só teve 2 linhas. Executa. Ctrl C. Estão iguais. Agora eu vou copiar meu código. Vou colar aqui e vou apagar as 2 primeiras linhas, que elas já estão padrãozinha ali, né? Vou clicar em enviar. Espera um pouquinho e clica em submissões. Então tá ali. Exercício 2108 resolvido. Então era isso, pessoal. Muito obrigado. Se vocês estão gostando ou se vocês têm alguma dica para mim, alguma coisa que eu ainda não posso não saber de JavaScript, que eu sou iniciante, né? Faz alguns poucos meses que eu comecei a mexer com JavaScript. Então qualquer coisa que vocês puderem me ajudar ou vocês acharem alguma dica, podem me falar aí nos comentários. E era isso. Obrigado por assistir o vídeo e fui!